O vídeo de hoje é mais para ser um bate-papo aqui com vocês, para mostrar o quanto a corrida me ajudou nos momentos de crise, de depressão, de ansiedade e contar um pouco da história de como eu saí do sedentarismo e comecei a correr. Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero contar para vocês como foi esse meu processo com a corrida. Como eu consegui sair totalmente do sedentarismo para fazer 21 quilômetros. E para quem não me conhece, eu sou a Gabi Oliveira e aqui nesse canal eu compartilho o meu dia a dia com muitas dicas de corrida. Ah, e já aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E antes de sair para correr, deixa eu mostrar para vocês tudo que eu tô usando hoje pro treino, que é esse top aqui da Alten, que combina com esse short. É uma coleção mais antiga, às vezes você encontra algum produto lá ainda, mas esse top aqui combina com outro shortinho também que é largo. O short é de compressão, tem bolso lateral. Repara que ele é rosa, que combinam com alguns detalhes do top, né? Tem a parte verde também, inclusive tá um pouco molhada, gente, porque eu molhei na hora de escovar o dente, sabe? Enfim. E aí acaba acontecendo algum acidente. Hoje eu fiz um rabo de cavalo, prendi bem firme aqui, ó, parti no meio, prendi bem firme. Estou usando o relógio da Amazfit GTS 4. Estou levando os meus óculos de corrida da IOP, que são óculos próprios para correr. Ele tem haste flexível, ó, e são bem leves. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele não tem nem aquelas bordinhas de óculos tradicional, porque ele realmente foi feito para correr, tá? Eu vou deixar o modelo desse óculos aqui na descrição desse vídeo com cupom de desconto. E o tênis escolhido de hoje é esse aqui, o Ultra Boost Light, branquinho, tá vendo? Coloquei até uma meia combinando com ele. E hoje o dia tá péssimo para correr. E o que é o dia péssimo para correr? Tá super quente, o céu não está aberto, tá nublado, então tá super abafado também, não tem um vento sequer. E olha que Paraisópolis é uma cidade que venta muito. Mas é o que temos para hoje, então bora lá. Quilômetro 1, 6,23. Hoje eu vou fazer um treino mais leve, um treino mais regenerativo. Ontem eu treinei pernas e aí hoje eu vou fazer 5 quilômetros mais tranquilo. Começar a correr não foi um processo fácil para mim. Nunca tive um ambiente favorável a práticas saudáveis na família. Não era fã de esportes. O único contato que eu tinha com o esporte era uma vez na semana na educação física. Isso na minha adolescência, na minha infância. Comida saudável, nem pensar. Isso tudo era muito caro, ou pelo menos eu achava que era caro, né? 2 km 6,32. E assim, pra mim que tinha um corpo padrão na época, pra que eu ia fazer atividade física? Perder meu tempo, né? Na época eu tinha aquela mentalidade de que atividade física era só pra gente que precisava de emagrecer, sabe? Mas aí chegou nos 25 anos, eu vi que eu não tava a mesma coisa de antes, muito sono, muito cansaço, muita indisposição no dia a dia. Comecei a notar um ganho de peso que eu não tinha, não era muito, mas já dava para notar. Enfim, algo ali não estava certo, sabe? Nada mais era que sinais do meu corpo dizendo, olha, você está envelhecendo, o metabolismo está diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente. Nisso me bateu um desespero, que na hora que eu fui ver, eu já estava levando abobrinha com carne moída de almoço pro serviço. Tudo errado, né? Achando que eu estava fazendo dieta. 3 km 6,20. Eu vi um remédio na internet chamado Cineflex, que ajudava na perda de peso. Comprei. E nada mais era que uma cafeína mais encorpada. E para quem não sabe, a cafeína é um termogênico que ajuda a acelerar o seu metabolismo. E para uma pessoa que é totalmente sedentária, começa a usar cafeína, ela já começa a sentir uma diferença no corpo. Aumento de batimento cardíaco, uma perda de peso, enfim, começa a sentir uma diferença aí pela atuação do termogênico. Mais suor, mais energia, você desincha, né, o corpo, que ele age como diurético. Porém, aquilo ali me deu um ânimo, viu? Um pequeno resultado ali, sabe? E me deu um ânimo para começar a fazer uma atividade física. E adivinha só, não foi corrida, eu comecei a caminhar. Era muito simples, era só colocar uma roupa, um tênis e ficar rodando ali na pista 2, 3 vezes, sabe? 4 km 6,42. Então eu saía do serviço,
deixava minhas coisas na academia e ia para a pista para caminhar. E eu não ia para casa, porque simplesmente a pista de corrida, a pista de caminhada era muito longe. Ou seja, eu estava pagando a academia só para deixar minhas coisas e caminhar na rua. Simplesmente porque eu tinha vergonha de fazer isso dentro da academia na esteira. E, gente, caminhar na rua estava me dando resultados. E ver ali o pessoal caminhando também, correndo, me deu um ânimo, sabe? Aí eu pensei, se caminhar tá me dando resultado, imagina se eu começasse a correr. E nessa mesma época o Thiago já tinha entrado para uma equipe de corrida do serviço dele. Nós estávamos ainda namorando e ele tinha entrado para essa equipe de corrida. Aí eu comecei a dar uns trotezinhos, quase morrendo. Qualquer trote que eu dava, eu estava quase morrendo. Comecei a dar uns trotes, bem de leve, no meu ritmo, e fazia o que estava na minha cabeça. Aí eu caminhava, trotava, tentava ir mais rápido, não conseguia. Quando o Thiago se inscreveu para uma prova de corrida na Pampulha de 5 quilômetros, eu resolvi também. Nunca tinha corrido 5 quilômetros na vida. E mesmo assim eu fui, na cara e coragem. Consegui concluir a prova. Claro que não foi um bom tempo, o melhor tempo de todos. Fiz o meu ritmo, mas eu fiquei tão feliz de ter feito aqueles 5 quilômetros que me deu mais ânimo ainda para começar a correr. Então eu comecei a pesquisar tudo sobre corrida. Roupa, tênis, grupos de corrida. Comecei a pesquisar quais provas tinha em BH para poder fazer. E aí eu comecei a compartilhar esse processo meu, de começar a correr, de começar a fazer atividade física no Facebook na época que era a rede social do momento. E da empolgação do emagrecimento, aquilo ali começou a se tornar uma paixão. Até hoje eu me lembro do dia que eu fui na Marisa. Eu não ganhava muito na época. E aí eu fui na Marisa comprar uma roupa de corrida. Um top, um short e uma regata. Comprei o mais barato que tinha. Mas eu estava tão feliz com essa roupa. E eu usava ela em todas as corridas. Lavava e usava. Para quem não sabe, essa empolgação ela tem um porquê científico. Durante a corrida, o corpo libera endorfina, que nada mais é que neurotransmissores que liberam a sensação de bem-estar. Essa liberação de endorfinas é uma resposta natural ao corpo ao esforço físico, o que explica muito dessa sensação que todo iniciante tem, né? Essa sensação no início da corrida de estar viciado, aquele bichinho do vício da corrida. 5 km 6:16, treino concluído. Essas foram as parciais do treino de hoje. E dali, vendo os resultados, vendo o que a corrida estava fazendo por mim, vendo que eu estava mais disposta, querendo melhorar cada vez mais na corrida, foi que eu me envolvi mais no esporte. E, sinceramente, lembrar disso tudo me traz uma nostalgia tão grande. Lembrar do real motivo porque tudo aconteceu. E aí eu fico pensando quão louco foi esse processo de tudo que eu passei para chegar até aqui. De estar falando hoje aqui com vocês o quanto o esporte traz benefícios para a nossa vida e de alguma forma incentivando cada um de vocês. Bom, me pediram para filmar mais dos cachorros. Houve alguns momentos na minha vida que a corrida me ajudou muito. E eu recebi essa pergunta aqui em um dos meus vídeos recentemente e eu queria aproveitar esse vídeo e bater esse papo com vocês. Como a corrida me ajudou em vários momentos da vida e principalmente em momentos que eu me senti mais depressiva ou com uma ansiedade muito grande. Antes de trabalhar com redes sociais, criação de conteúdo, eu trabalhei bons anos como CLT. E como qualquer outra pessoa que acabou de se formar, eu não estava muito satisfeito com o trabalho que eu estava executando. E eu passei por um desses momentos uns anos depois que eu terminei a faculdade. Eu sou muito grata por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, porque me fez chegar hoje até aqui. Porém, a gente demora um pouco para entender os planos de Deus para a nossa vida. E por mais que aquele momento ali seja um momento difícil, a gente não consegue enxergar muito além daquilo que os nossos olhos estão alcançando. E isso é muito difícil. Um dia eu tinha recebido uma ligação de um colega meu da faculdade falando sobre uma entrevista de emprego que ia ter na empresa dele, e eu fiquei extremamente feliz, né, porque era o emprego.
E uma coisa é você mandar o seu currículo para as empresas, esperando alguma resposta, outra coisa é você ser convidada para poder participar de uma entrevista de uma empresa, ou seja, consideraram você para aquele cargo. E eu estava muito feliz, eu fui na entrevista, sabe aquela sensação de sair da entrevista tipo, nossa, eu fui muito bem? E era exatamente aquilo que eu tinha sentido assim que eu saí daquela sala. Era um cargo melhor, era um salário melhor, eram benefícios melhores e assim, eu estava muito esperançosa por conta dessa vaga. E eu orei a Deus, agradeci muito pela oportunidade de ter participado dessa entrevista, já considerando que a vaga era minha, enfim, o cara tinha falado que eu tinha ido bem também. Sabe quando você fica naquele, meu Deus, é para mim esse momento, é para mim essa vaga? Então passou tipo uma semana depois que eu fiz a entrevista e nada de retorno, e eles falaram que a vaga seria para esse mês. E então eu fiquei naquela esperança, tipo, será que eles vão dar retorno hoje? Será que não vai dar? E aí toda a ligação que eu recebia, eu ficava naquela ansiedade. E uma das coisas que eles falaram é que eles iriam dar o retorno sendo positivo ou sendo negativo. E toda vez que o telefone tocava, eu ficava naquela expectativa de que fosse a empresa. E aquilo começou a me gerar muita ansiedade, gente. Vocês não têm noção o quanto aquilo é desesperador, né? Eu acho que mais do que você receber um não de uma empresa é você não ter resposta sobre aquela vaga, porque você quer saber o que aconteceu, por que você não foi bem, se foi um não, o que você pode melhorar para a próxima entrevista, enfim. Simplesmente não deram a resposta e aquilo foi me deixando com tanta ansiedade, aquele momento de esperar a resposta foi dando uma semana, 2 semanas, e nada, não tinha uma ligação. Eu entrava em contato com a empresa, né? Eu tinha o contato da pessoa que tinha feito a entrevista. Ela, a gente vai retornar. A gente ainda está definindo, estão decidindo ainda. Então havia aquela esperança a todo momento de que eu iria ser chamada e não aconteceu nada. E nisso eu parei de insistir, de ficar ligando para a empresa também, porque já fica uma situação um pouco chata, né? Tipo, ai, nossa, que desespero que essa menina tá. E aí eu parei de ficar ligando, não incomodei mais a pessoa que tinha feito a entrevista, muito menos o meu colega que tinha me chamado. Só que aquilo me deixou meio frustrada na época. Eu lembro que a sensação de que eu tinha era: será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu nunca vou conseguir me dar bem na minha carreira profissional? Você olha as pessoas ao seu redor, todas as pessoas da sua idade ou menos idade que você, se dando bem profissionalmente, e aquilo vai te gerando uma frustração, um sentimento de que, caramba, o que está acontecendo? Por que comigo? Eu comecei a me sentir um fracasso, um verdadeiro fracasso. E foi tomando conta uma tristeza, uma ansiedade, porque que as coisas não estavam acontecendo comigo. Eu sei que hoje, né, a maturidade que eu tenho hoje em ver a Gabi com 24, 25 anos naquela época, são coisas completamente diferentes. As coisas não acontecem assim tão rápido para as pessoas mais jovens, é tudo um processo, é tudo uma escala, mas naquele momento a gente não entende. A gente só vê aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. De repente eu estava começando a me questionar todas as decisões que eu tinha tomado na vida, da faculdade, dos empregos, os estágios que eu fiz. E olha como que é louco isso, né? Eu fiquei pensando, será que eu escolhi a faculdade certa? Será que esses 4 anos realmente vão gerar frutos de alguma coisa? E foi por conta da faculdade, do estágio que eu fiz, dos estágios que eu fiz, que eu conheci meu marido, o Thiago, que hoje é uma bênção na minha vida, a gente se dá super bem, a gente tem um relacionamento muito bom. E o fato de eu ter conhecido ele, conhecido a corrida, que me fez chegar até onde eu estou com a minha profissão de ser criadora de conteúdo digital para as redes sociais. Olha como é que uma coisa depois foi juntando a outra, né? Uma coisa foi se encaixando na outra. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, a faculdade, os 4 anos de faculdade, que na época eu achei que não tinha nada a ver comigo, hoje eu entendo que tudo fez sentido, que tudo faz sentido de alguma forma. E eu posso dizer que esse momento que eu passei, nessa dúvida, nessa ansiedade, nessa angústia de ter aquele retorno da empresa e não ter uma resposta, o que me ajudou a aliviar aquele estresse, aquela ansiedade naquele momento, foi a corrida. Porque eu me lembro que, enquanto eu estava esperando essa resposta, a única coisa que eu tinha vontade era de pegar um tênis e sair correndo, sem rumo, sem saber para onde eu estava indo, na velocidade que eu conseguisse mais rápido, que para mim era rápido, mas não era tão rápido assim. Consegui sair correndo e para desestressar e suar
ficar bem suada, porque isso era o que me fazia realmente relaxar e esquecer um pouco do que eu estava passando. E eu lembro que esses momentos eu ia correr, eu até chorava, chegava a escorrer lágrima no meu rosto, e eu escutava a música no talo para aliviar mesmo aquela tensão, aquele estresse do dia, aquela ansiedade que estava me dando. Então, assim, a corrida, nesse ponto, ela me ajudou bastante. Resolveu meu problema? Claro que não, mas ela foi uma das formas que me ajudou a lidar com todos esses problemas. Foi uma forma que eu arrumei de descontar em algo que não me prejudicasse. Porque a corrida naquele momento ali não estava me prejudicando, e sim estava me beneficiando, porque enquanto eu estava correndo, estava ganhando mais resistência, estava liberando aí mais endorfina, mais hormônios do bem-estar. Posso dizer que a corrida nesse momento me ajudou a me livrar de uma depressão? Talvez sim, porque eu lembro que nessa época também eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Eu lembro que teve um dia lá em casa que eu comecei a chorar, 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 desgoelar. E sabe quando você tá histérico demais? É muito forte esses momentos. Então, assim, foi uma das coisas que eu lembrei. E foi aí que realmente eu pude ver que corrida e conversar com Deus foram um dos momentos de alívio para mim. Né? Principalmente que eu usava a corrida para poder falar com Deus, falar o que está acontecendo, por que está assim. Então foi um momento ali de eu aliviar o meu estresse. A corrida foi uma das formas que eu consegui de aliviar, mas eu passei por isso de qualquer forma. Então, sim, a corrida ela pode te ajudar nesses momentos. É claro que isso foi em 2015, é claro que depois disso eu tive vários outros momentos que eu me senti deprimida, que eu me senti angustiada, que eu senti ansiedade. Isso sempre vai acontecer na nossa vida. Teve momentos que eu nem quero relatar aqui o que aconteceu, mas ano passado mesmo, em 2023, foi um ano muito abençoado para mim. Foi um ano muito bom, mas ao mesmo tempo foi um ano muito desafiador, muito difícil. Eu passei por alguns momentos em que, por mais que eu estivesse com pessoas ao meu redor, pessoas me acolhendo, me ajudando, eu me senti sozinha. Um dia eu ainda vou falar sobre isso, não me sinto preparada, mas eu passei por momentos muito difíceis em 2023, em 2022 também. A corrida, não só a corrida, gente, mas o esporte em si foi algo que me ajudou a passar por tudo isso de uma forma um pouco mais leve. Eram dias que eu estava tão deprimida que nem forças para levantar do sofá, da cama eu tinha, sabe? E ter sempre uma pessoa ali do lado, como meu marido, me incentivando, olha, vamos comigo, vamos fazer uma caminhada, vamos para academia comigo. E esses momentos realmente me ajudaram bastante. E eu tô me abrindo aqui com vocês porque eu sei que, assim como eu passei por esses momentos de crise de ansiedade, crises depressivas, pode ter alguém aí passando pelo mesmo. Então, não subestime o poder da atividade física, seja corrida, seja uma simples caminhada, seja musculação ou qualquer outro esporte. Se você está passando por algum momento difícil, seja uma depressão, seja uma crise de ansiedade, alguma aflição na sua vida, tente fazer alguma coisa, tente se movimentar. A corrida me ajudou bastante e ela também pode te ajudar. Sai para correr sozinho ou com alguém. E se for sozinho, conversa com Deus, fala dos seus problemas, desabafa com ele. Por várias vezes eu caminhei, corri, chorando por coisas, situações que eu estava passando naquele momento ali, mas era um momento de aliviar o meu estresse. Mas faz esse esforço, tenta reagir de alguma forma por você, pelas pessoas que você ama, que tá ali torcendo pela sua felicidade. Eu espero de verdade que esse vídeo de alguma forma possa ter te ajudado, seja iniciar uma atividade física ou seja usar a atividade física como válvula de escape para momentos difíceis de lidar na vida. E se você já teve algum momento difícil na sua vida e quer compartilhar aqui com a gente, até mesmo para que outras pessoas se inspirem na sua história de como a corrida, o esporte te ajudou, deixa aqui nos comentários que vai ser muito importante. É bom que outras pessoas possam ler e também não se sentir só. E eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui. Um beijo e até a próxima.